Boa noite. No dia 9 de julho de 1932, os paulistas viveram um dos dias mais importantes de sua história. O estado de São Paulo se rebelou contra o ditador-presidente da época, Getúlio Vargas. Vamos relembrar esta data com a historiadora professora Valéria Torres. Valéria, em relação a essa data, o que você pode dizer para nós? Bom, o 9 de julho é uma data super importante para a história do estado de São Paulo e, obviamente, para a história do Brasil. Mas por que o 9 de julho? O que, afinal de contas, aconteceu? É isso que a gente tem que entender rapidamente. Em 1930, houve, alguns chamam de revolução, mas uma boa parte da historiografia chama de golpe de Estado, né? Eu concordo com a historiografia, foi um golpe de Estado liderado pelo Getúlio Vargas, que retirou os paulistas do poder, né? Desde o início da República, né, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, que era muito forte aqui em Pinhal, inclusive, se tomou poder e se proclamou a República no Brasil, e a partir daí, uma famosa aliança entre Minas e São Paulo, conhecida como República do Café com Leite, governou o Brasil durante 30 anos também. Só que, por conta de uma série de circunstâncias, inclusive o privilégio que havia do governo do Estado em relação à política da cafeicultura e consequentemente, do Brasil, houve uma série de oposições, vamos dizer assim, e em 30 se deflagrou um movimento contra o poder da famosa República do Café com Leite. Então, os paulistas foram retirados por meio de um golpe. O Washington Luiz, que era o presidente até 1930, foi deposto, né, cercaram o Rio de Janeiro, e o pinhalense tem que saber isso, Vinícius. Quem apaziguou as forças foi o Dom Leme. O Dom Sebastião Leme era já cardeal do Rio, né? Ele negociou com as tropas do Vargas, ele não deixou as tropas entrar no Rio de Janeiro para evitar um banho de sangue, e quem retirou o Washington Luiz do Palácio Guanabara foi o Dom Leme, né? Que negociou também a saída e negociou a prisão do Washington Luiz no Forte de Copacabana. Mas, enfim, o clima entre São Paulo e o governo do Estado durante 2 anos do Estado de São Paulo esquentou muito, né? Não entre o governo, porque a partir do momento que o Vargas assumiu como um ditador, ele passou a nomear interventores para o Estado de São Paulo e para o Brasil todo, né? Passou a governar como ditador. E as forças paulistas, em Pinhal, inclusive, muito, né? A elite cafeicultora em Pinhal era muito forte, muito importante, muito rica, na verdade, mesmo após a crise de 29, começou um movimento de oposição sistemática, inclusive contra os interventores que estavam governando o Estado. Até que, no início de 1932, começou um movimento em São Paulo mais sério de articular forças políticas para pegar em armas mesmo e tentar derrubar o governo Vargas. E no 9 de julho, os líderes do movimento, apoiado pelo Partido dos Cafeicultores, né, que também já tinha mudado, era a Frente Única Paulista, enfim, resolveram declarar guerra ao governo do Vargas, né? Essa guerra durou até o início de outubro, e foram 3, 4 meses de conflito, até onde eu tenho informações, não muito, essas informações de guerra nunca são precisas, né, mas se envolveram mais de 37 mil combatentes, uma estimativa de 1.000 e poucas pessoas que morreram durante o conflito, né. Minas Gerais parece que entrar junto com São Paulo, mas acabou não entrando, né, e ficou São Paulo isolado. As tropas do governo, obviamente, eram mais fortes e mais organizadas, e São Paulo acabou perdendo no campo de batalha. Valéria, por que essa data passa tão desapercebida? Na verdade, Vinícius, isso é uma opinião de historiadora e pessoal, outras pessoas podem discordar do que eu estou falando. Por que essa memória ficou apagada? Porque, na verdade, o Vargas, no campo de batalha, venceu, né?
E o Vargas, ele era um ditador, ele foi ditador em vários períodos, mas, enfim, ele governou também durante um período democrático. Mas o governo Vargas, ele tinha um grande projeto de história do Brasil. Então, com esse poder que ele tinha como presidente da República e de construir um projeto educacional que contasse uma história de acordo com os seus interesses políticos, é claro que tudo que vem negar um pouco, né, essa história que o próprio Vargas estava construindo ficou apagada. Aí a memória do 9 de julho ficou assim, no segundo plano dentro dessa história construída pelo Vargas. Mas, enfim, é uma data significativa, também para quem não sabe, Pinhal se envolveu muito. Eu, infelizmente, não consegui encontrar, mas eu tenho algumas cópias de panfletos dos cafeicultores aqui de Pinhal convocando a população para ir à praça, para pegar em armas. O Almeida Vergueiro, a escola, o Porão foi depósito de armas, aqui onde hoje é o Itaú também foi. Enfim, foi um movimento de levante, e tem uma coisa bem interessante também, infelizmente esses documentos não estão mais aqui, mas havia uns documentos no fórum aqui de Pinhal. Em 1933, o número de processos é imenso, e, obviamente, porque, claro, que todo mundo que se envolveu foi processado depois pelo governo. Infelizmente, esses documentos não estão mais aqui, mas seria uma coisa interessante até para a gente discutir a participação de Pinhal no movimento de 32. E só para concluir um pouco, né, falando ainda um pouco do porquê São Paulo perdeu no campo de batalha, mas ganhou, porque, na verdade, o slogan político era a Constituição, uma Constituição, que o Vargas era um ditador. Na verdade, queriam tirar o Vargas do poder, mas, enfim, queriam uma Constituição. Não deu certo naquele momento, mas em 1933 o Vargas acaba cedendo, convoca uma Assembleia Constituinte, e em 1934 o Brasil tem uma nova Constituição como um resultado relativamente direto da campanha que São Paulo fez durante esses 3 meses de conflito com o governo federal.